Quanto ao exercício 3, nós teremos aqui algumas questões de múltipla escolha que deveremos resolver com base nos conhecimentos adquiridos na aula, bem como também nos textos da aula atividade. Primeira questão, questão número 1. A lei número 4.320/64 determina que a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecendo, entre outros, o princípio da universalidade. Isso significa que a lei orçamentária, então, com base no princípio da universalidade, responderemos esta questão. Letra A. Não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a qualquer elemento de despesa, exceções podendo ser feitas aos programas especiais de trabalho. Letra B. Não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, exceto a autorização para a abertura de créditos adicionais e a contratação de operações de crédito. Letra C. A lei orçamentária discriminará os valores de receita e despesas para um período anual, inclusive para despesas de capital. Letra D. A lei orçamentária compreenderá todas as receitas e todas as despesas próprias dos órgãos do governo ou da administração centralizada ou que, por intermédio deles, devam realizar. Letra E. A lei orçamentária discriminará as receitas e despesas pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, inclusive aqueles referentes às transferências intergovernamentais. Então, temos aí 5 alternativas, e nesse caso, pessoal, considerando o que diz a Lei 4.320 e, sobretudo, em relação ao princípio da universalidade, podemos afirmar que a correta é a letra D, onde, com base no princípio da universalidade, a LOA, a lei orçamentária, deverá compreender todas as receitas e todas as despesas próprias dos órgãos do governo ou da administração centralizada ou que, por intermédio deles, se devam realizar. Então, este é o princípio da universalidade, sendo este um dos princípios orçamentários que temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. A atividade 2. Exemplo de despesa orçamentária. Letra A. Pagamento de restos a pagar, exercícios anteriores. Letra B. Reconhecimento da correção monetária da dívida fundada. Letra C. O pagamento de juros de empréstimos referentes à antecipação de receita orçamentária. Letra D. Recolhimento dos valores à folha de pagamento que foram retidos a título de contribuição previdenciária. Letra E. A devolução de depósitos feitos a favor da entidade pública a título de caução. Então, considerando os conceitos de despesa e receita orçamentária, inclusive que vimos no texto da atividade 2, podemos afirmar que a questão correta nesse exercício número 2 é a de letra C, onde exemplo de despesa orçamentária, o pagamento de juros de empréstimos referentes à antecipação de receita orçamentária. A letra A está errada, resto a pagar não é despesa orçamentária, é isso orçamentário. Também a letra D, recolhimento dos valores retidos, são despesas extra-orçamentárias. Letra E também são receitas extra-orçamentárias. E a correção monetária não é uma despesa orçamentária, o seu reconhecimento de correção monetária da dívida fundada. Agora a questão número 3. As despesas orçamentárias, como a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, consoante portaria interministerial número 63 de 2001, serão classificadas no grupo de natureza de despesas como. Então, segundo a portaria 63, como que a aquisição de imóveis ou bens de capital em utilização serão classificadas? Inversões patrimoniais, inversões financeiras, investimentos, imobilizado ou permanente. Se vemos o que dispõe a portaria 163, podemos afirmar que essa aquisição de imóveis ou bens de capital que já estão em utilização são chamadas de inversões financeiras, essas aquisições.
Questão número 4. Em relação aos estágios da despesa pública, julgue os itens a seguir. 1. A programação da despesa consiste no estabelecimento do cronograma financeiro de desembolso. 2. Entre os estágios da despesa expressamente mencionados na legislação específica, está a fixação da despesa na LOA. 3. O estágio de liquidação de despesa tem o objetivo de apurar a origem e objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagá-la. 4. A competência para autorizar o pagamento de despesa pública decorre de lei e não pode ser delegada. Então temos aí 4 itens, devemos julgá-los se estão certos ou errados. E pede o seguinte, o exercício. A quantidade de itens corretos é igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Podemos afirmar que nesta questão, os itens 2 e 3 são corretos e 1 e 4 não estão corretos. Portanto, temos 2 itens corretos, a alternativa a ser marcada é a letra C. Questão 5. Em 26 de 12 de 2018, o ordenador de despesas de um determinado ente público estadual empenhou despesa no valor de R$ 200 referente ao suprimento de fundos concedido a um servidor para custear despesas com passagens e locomoção. A liquidação e o pagamento ao suprido ocorreram em 27 de 12 de 2018 pelo valor total do empenho. Porém, em decorrência de imprevistos, o valor de R$ 200 não foi utilizado e o servidor o devolveu integralmente em 4 de 1 de 2019. Assim, a devolução do valor de R$ 200 não aplicado deu origem a que? Ao aumento de dotação em 2019, ao aumento de receita orçamentária realizada em 2019, a uma redução de despesa orçamentária realizada em 2018, a uma redução de despesa orçamentária realizada em 2019 ou a um aumento de receita extra-orçamentária realizada em 2019. É o seguinte, então vemos que foi concedido o suprimento de fundos em 26 de 12 de 2018, está 2017 ali, mas é 2018, e em dia 27 de 12 foi pago, liquidado e pago esse valor. Então vemos que não foi utilizado o valor e foi devolvido em 4 de 1 de 2019. Então vemos que essa despesa que não foi utilizada e foi devolvido o valor aos cofres do ente, ela deu origem a um aumento da receita orçamentária em 2019. O que é que diz a Lei 4.320, artigo 38? Que reverte a dotação à importância de despesa anulada no exercício. Quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se a receita do ano em que se efetivar. Então, se a devolução ocorrer em ano diferente, será considerada uma receita. Se for no mesmo ano, será anulada a respectiva despesa. Então, considerando o que diz a Lei 4.320, podemos afirmar que a correta é a letra B, onde houve um aumento da receita orçamentária realizada em 2019. Questão número 6. No início de 2018, o Estado do Paraná honrou seus compromissos e efetivou o pagamento de uma de suas dívidas públicas no valor de R$ 752.355,78, sendo que o valor do principal amortizado R$ 600.000 e o juro da dívida pública no valor de R$ 152.355,78. Nesse sentido, pode-se classificar as despesas com amortização do principal da dívida e os juros da dívida amortizados, respectivamente. Então, como classificaremos o pagamento da amortização e dos juros? Como receita corrente e despesa de capital? Ou receita de capital e despesa corrente? Ou como despesa de capital e despesa corrente? Ou também na letra D, despesa corrente e receita de capital? Ou, por fim, despesa orçamentária e amortização de juros. Então, como classificar corretamente esses pagamentos do principal, da dívida e também dos juros sobre a dívida pública? Durante o empenho da despesa orçamentária, deve-se observar
que a classificação dos juros é distinta da amortização do financiamento. Vimos anteriormente que operações de crédito que envolvem empréstimo e financiamento são classificadas como despesa de capital, né? Essa amortização. E a obtenção é uma receita de capital e o pagamento é uma despesa de capital. Porém, os juros que vão incidir sobre essa operação de crédito, sobre esse empréstimo, sobre esse financiamento, eles são despesas correntes. Então, a amortização do principal é capital e os juros são despesas correntes. Então, temos, né, juros da dívida como transferência corrente e temos amortização como capital. Portanto, a alternativa correta é a letra C, despesas de capital e despesas correntes. A amortização do empréstimo é despesa de capital e os juros da dívida, despesa corrente. Questão 7. No dia 15 de 2 de 2018, o Tribunal Regional do Trabalho fez o empenho da despesa com outro serviço terceira pessoa jurídica no valor de R$200 mil, referente à limpeza dos vidros do prédio em que são realizadas as atividades de tal entidade pública. Em 21 de 2 de 2018, o prestador de serviço executou a limpeza dos vidros do prédio e em 23 de 2 houve a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. No dia 28, ocorreu o pagamento da despesa pelo valor total do empenho. Então, o que aconteceu aí? Quais são as datas de ocorrência das fases da despesa? Letra A, B, C, D ou E. Temos o seguinte. No dia 15 de 2 de 2018, houve o empenho da despesa. No dia 21 de 12, tivemos a execução do serviço. No dia 23, houve a liquidação, no caso onde foi verificado o direito de fato do credor, né, consequentemente pelo valor que deve ser pago a ele. No dia 28 de 2, houve o pagamento da despesa corrente. Então, feitas essas considerações, podemos afirmar que a alternativa correta é a letra D, onde 23 de 2 ocorreu a liquidação da despesa corrente. Certo? Pessoal, caso tenha ficado com alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Pode me perguntar, pode me chamar no grupo do WhatsApp, no particular. Estou aqui para ajudar vocês nesse processo de ensino-aprendizagem. Temos aqui algumas recomendações de leituras, normas de contabilidade aplicada ao setor público, MCASP, e também as normas brasileiras de contabilidade no setor público. E acessando o MCASP e também as NBCs e TSP, vocês terão mais informações que certamente auxiliarão vocês nas atividades e nos estudos relativos à contabilidade do setor público. Então, as dúvidas, vocês podem perguntar no grupo mesmo, porque uma dúvida que você tem pode ser a dúvida de outro colega. Então, não havendo nada mais a ser tratado, agradeço a todos pela atenção e estou à disposição para ajudá-los aí a compreender o conteúdo. Até a próxima. Fiquem com Deus.